Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28. Glória a Deus. Estão no gatilho aí? Já ensaiou as músicas? Olha lá, viu? Você está sendo filmado. Não vai passar vergonha, pelo amor de Deus. Está todo mundo te vendo aí. Fora os irmãos aqui, te vendo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Depois que a gente lê, nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus pela vida do pastor Fernando. Deus abençoe sua vida, filho. Deus abençoe sua casa. Continue sendo esse servo de Deus, que sempre está disponível para essa grande jornada. A Bíblia diz que Deus sempre levanta mais um, né? Eu creio que Deus vai levantar a multidão aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que está nos visitando pela primeira vez. Se você ainda não foi presenteado com o livro está ali fora, na hora, cobra ali ao... Cadê Felipe? É o diácono Felipe, que ele vai lhe dar um presente ali em nome de Jesus, certo? Sejam bem-vindos nesse lugar, sejam bem-vindos nessa casa. Atos dos Apóstolos, cadê? Capítulo 28, verso 1 em diante, nós vamos ler a palavra do Senhor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ou lhe feriu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum, diga comigo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Feche teus olhos, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por mais um momento na tua presença, na tua casa. O Senhor é bom. Que os nossos corações agora se aquietem, que as nossas emoções sejam estabilizadas, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra é a semente e o coração é a terra. Que haja terra fértil aqui para receber o que vem do céu. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, clamamos a Ti e lhes rendemos graças para sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Todos nós sabemos, gente, que a vida não é fácil, né? A vida ela é carregada de batalhas e nem sempre nós vamos ter facilidades. Eu não sei você, mas talvez a minha vida foi cheia de lutas e adversidades, como também de grandes vitórias e grandes celebrações. E quando você vê esse texto de Atos dos Apóstolos, você vê que Paulo estava indo com algumas pessoas para Roma, para a cidade, para evangelizar, para fazer a obra do Pai. E a Bíblia diz que o barco afundou, se quebrou, se destruiu, e eles naufragaram ali naquela ilha e foram parar na ilha chamada Malta. Diga comigo, ilha de Malta. Malta não era o destino, porque o destino era Roma. E quando você está projetando algo e quer também, tanto sonha em fazer algo, você programa aonde você quer chegar. É igual você pegar seu carro e sair, botar lá no GPS o destino que você quer chegar, e você quer chegar naquele lugar, mas de repente vem um mar revolto, vem algo inesperado,
De repente vem coisas que a gente não espera e quando a gente não está esperando, nós já somos pegos de surpresa por situações difíceis. É parecido com a pandemia. Ninguém esperava a pandemia, sim ou não? Então, chegou, pegou todo mundo de surpresa e logo nós vivemos um momento enclausurado dentro de casa, preso, né? Sofrendo e sem saber como seria o dia de amanhã, porque cada dia era uma surpresa. E a Bíblia fala muito bem sobre isso, porque cada dia basta o seu mal. E por isso que nós temos que entender como nós vamos viver a nossa vida sendo pessoas cristãs. Eu queria hoje, pastor Fernando, pegar uma mensagem pentecostal, mas rapaz, no clima de domingo, eu acho que o povo não gosta dessa mensagem pentecostal. Na quarta o povo gosta, mas no domingo o povo está acostumado com esse negócio assim meio devagar, né? É? Meio Martinho da Vila, não? Não está não? Então vou acelerar um pouquinho. O tema da mensagem de hoje é creia na promessa. Creia na promessa. Davi, ele escreve lá no Salmo capítulo 31, versículo 12, que ele diz assim: eu sou como um vaso quebrado. Ele está dizendo que mesmo ele quebrado, ele continua sendo um vaso. Ou seja, imagine um homem que vivia no meio do mato, agora é um homem alvoroçado, rei, glorioso, cheio de gente que aplaude a ele, mas ele se considerava um vaso quebrado. E ele, na mesma hora que ele se considerava esse vaso quebrado, ele nunca desistia, nunca parava. Cutuca teu irmão bem de leve aí ainda, porque eu ainda vou embalar aqui. Não desista. Você é um vaso, mesmo quebrado, vai continuar sendo um vaso. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. A diferença é a companhia. Olha, a diferença é a companhia. Presta atenção. Quem era a companhia de Davi? Vixe, meu Deus do céu. Aí eu vou pregar devagar. Quem era a companhia de Davi? Ai, só um ali, sabe, meu pai? Quem era a companhia de Davi, crente? Deus. Vamos lá. A companhia de Davi era quem? Quem é a companhia de muita gente que sofre e vive solitário? Às vezes é o mundo. Às vezes é viver a vida de qualquer jeito. Às vezes é viver a vida naquele ditado: deixa a vida me levar, ou segue o fluxo, né? E aí vai seguindo, e cada dia a vida vai piorando, mas nada muda na vida dessa pessoa, porque a companhia que ela escolhe são outras pessoas que estão sofrendo, são outras pessoas que estão padecendo, são outras pessoas que estão desesperadas e talvez buscando até mesmo uma saída, mas são companhias que, no fundo, não creem na promessa. Davi estava debaixo de uma, venha comigo, Davi estava debaixo de uma promessa. O mundo, ele sempre vai enfrentar um dia mau, mas sozinho. Mas a gente não. A diferença de um homem e de uma mulher que tem Deus é que enfrenta o dia mau, sim, mas enfrenta um dia mau bem acompanhado. A sua companhia é diferenciada. Eu vou dar uns conselhos para vocês aqui. Malta, gente, é um lugar inesperado, ou seja, eles não programaram ir para Malta. Roma era o lugar de destino, mas em meio a isso, o tufão, em meio a isso, o naufragar, em meio a isso, a destruição do navio. Mas em Atos 17, se eu não me engano, ou melhor dizendo 27, Paulo tinha uma promessa. A Bíblia diz que o anjo visita lá ele no barco, e quando visita, fala para ele assim: olha, Paulo, não temas, porque ninguém aqui morrerá. Agora imagine, gente, nós temos uma promessa, mas o dia mau vem. Nós temos uma promessa, mas o barco afunda. Nós temos uma promessa, mas a gente naufraga. Paulo, em momento algum, se desespera. O segredo está aí.
o autocontrole. O controle das nossas emoções. Quando o dia mau chegar, você tem que estar controlado. Você precisa estar controlada. Quando o dia mau chegar, você precisa confiar em que Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que Ele não tem como mentir. E aquilo que Ele fala, gente, está escrito na Bíblia como promessa para a gente. A gente que crê na palavra, a gente precisa entender o seguinte: está escrito, tá, estou dentro. Não está escrito, estou fora. Porque hoje, quando você vê as pessoas oscilando, eu vejo muita gente que oscila na fé o tempo todo. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Um dia eu acredito, outro dia eu não acredito. E por que a pessoa é assim? Talvez a pessoa não tenha certeza de nada. Talvez a pessoa ainda não saiba de verdade qual o destino que ela quer chegar. Talvez ela não foi com o intuito de chegar em Roma. Ela foi com o intuito de sem saber para onde ir. Eu estou indo pela cabeça de alguém. E aqui você não é convidado a ir pela cabeça de alguém. Porque quem vai pela cabeça dos outros só tem um, é piolho. Piolho ele pula de cabeça para outra cabeça, não tem jeito. Quando tem piolho, meu sangue de Jesus tem poder, ou não é, gente? O cara começa a coçar, você começa a coçar do lado que pulou em você e já era. É igual a cachorro, um está com pulga, daqui a pouco o outro está com pulga também. Não tem jeito, se encostar cachorro com pulga já era. Então a vida é assim, você não precisa ir pela cabeça de ninguém. Você tem consciência, você tem inteligência, e você precisa ter a certeza daquilo que você crê de verdade. Eu olho que tem muita gente que fica indo pela cabeça dos outros. Eu vou ali para ver se o irmão me revela. Eu vou ali para ver se alguém me diz alguma coisa. Eu vou ali para ver se alguém me fala algo. Espera aí, gente. Sendo que Deus está falando com você o tempo todo através da palavra dEle. Malta não era o destino, era o lugar inesperado. Eu sei que às vezes a gente planeja, a gente projeta, a gente almeja, e parece que quando a gente está perto de chegar no destino, acontecem surpresas. É difícil, não é fácil. Ministrar sobre isso aqui é como se eu olhasse para mim e dissesse: rapaz, eu vivo isso quase todos os dias da minha vida. Mas o que me faz contemplar, e o que me faz ter aquilo que eu sonho, que eu almejo, eu nunca desistir, eu nunca parar. Porque quando a gente vê, gente, a vontade que dá é de parar. A vontade que dá é de jogar a toalha. A vontade que dá é você chegar assim: que nada, chega. O ser humano está muito ruim. As pessoas estão mais demais. É cada um por si, cara. É um mundo egoísta, é um mundo falido. E às vezes você olha as pessoas, é como se todo mundo quisesse passar por cima de você. É assim ou não é, gente? Aí você olha para um lado e você vê um Deus tão poderoso e diz assim: essa pessoa que quer te passar a perna é meu filho. Essa pessoa que quer te passar a perna é minha filha. Essa mulher que ainda precisa de tomar um jeitinho é minha filha. Olha, você não é mais forte, ajude o fraco. Cuide do fraco. E aí o seu coração tem que ser um coração que imite a Ele. E é difícil imitar esse Deus poderoso. Não é fácil. Mas eu acredito que você consegue. Eu acredito que a gente pode conseguir. Porque se Ele nos deu essa capacidade de ter essa emoção dominada, a gente consegue. Como é que a gente consegue, pastor? Quando a gente acredita na promessa. Quando a gente não desiste da promessa. O primeiro conselho que eu vou lhe dar, anota isso aí, por favor. Celebre mais a vida do que as perdas. Eu quero que você anote. Se você não anotar, eu vou lhe dar um cascudo. Anota. Em nome de Jesus, eu quero que você anote. Porque se eu perguntar domingo que vem, você vai dizer que esqueceu. E aí eu vou dizer, também esqueci. Então anota logo, que a minha está anotada. Brincadeira, gente. Mas anota isso, por favor. Nota no bloco de notas, no celular que você gosta de mexer o tempo todo. Seja rápido, manda para alguém. Celebre mais a vida do que... Por quê, pastor? Porque o navio quebrou, mas ninguém... O navio quebrou, mas ninguém... Eu estou... Você está viva? Você está vivo?
E por que você está tão preocupado com aquilo que você perdeu? Está na hora de você celebrar mais a vida do que as perdas. Está na hora de a gente celebrar mais a vida do que as perdas, porque a gente pode perder, mas a gente pode conquistar lá na frente. A gente pode perder, mas Deus está dando oportunidade até mesmo para você ter mais daquilo que você perdeu. Você vê quando Jó perde tudo, Deus dá a ele o quê? O dobro de tudo que ele perdeu. Então, se Deus fez isso com Jó, se Deus fez isso com Davi, se Deus fez isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, não vai fazer com você agora que nem viu ele ainda? Gente, vamos imaginar, imagina comigo, vamos lá. Abraão viu Deus. Noé andou com Deus. Jó olhou a Deus e viu Deus. Ele disse: agora eu te vi, agora eu te vejo. Isaac vê Deus. Jacó briga com Deus e vê Deus. Você vai vendo que esses homens tudo viram Deus. Pedro, Tiago, João, Parará, todo mundo andou com quem? Com Deus encarnado na terra, que era Jesus Cristo. Sim ou não? E eu e você? A gente viu o quê? Eu ainda tive uma experiência em ver Deus. Mas eu não sei se você teve. Mas eu vi só uma luz. Eu vi só uma voz falar. Mas eu não vi Ele como Ele era. Ele nunca me orientou e me disse: você vai fazer assim, 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 assim. Ele disse: olha, você faz isso e aí depois se cala. As direções de Deus para a minha vida é tomada de acordo ao que eu estou fazendo, e Ele está dizendo: vai fazendo que eu estou aprovando. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que a gente não vê, mas a gente crê. A gente não vê, mas a gente crê. Se Deus tinha piedade daquele povo lá atrás, imagine a piedade que Ele tem por você. E já está escrito isso aonde, pastor? As minhas misericórdias são a causa de vocês não serem consumidos. Ou seja, Ele te ama muito mais do que você acha que você se ama. Ele te ama muito mais do que tua mãe te ama, do que teu pai te ama, do que alguém tem a capacidade de te amar. Ele te ama muito mais além de tudo isso. Ou seja, eu preciso celebrar a vida. Porque quando a gente morre, tudo fica para trás, a gente não leva nada, mas às vezes a gente está celebrando coisas, às vezes a gente está celebrando posses, às vezes a gente está triste porque a gente perdeu algo. Esqueça disso. Está na hora de você celebrar o que Deus já te deu de melhor, que é o fôlego da vida que está aí dentro de você, para recomeçar, para dar continuidade e para nunca desistir. Olha a coisa. Segundo o conselho, lembre-se da promessa. Paulo chega em Malta com uma promessa: ninguém vai morrer, ninguém vai se ferir, ninguém vai se machucar. E a promessa permanece. Ninguém morreu, ninguém se perdeu. Está todo mundo ali na ilha, contado de dedo por dedo, todo mundo bem, ninguém com água no pulmão, está todo mundo ótimo ali, e a fogueira está ali no meio, esquentando eles. Malmente fez um friozinho, mas a fogueira aqueceu. Aí você vê, a promessa permanece. Lembra quando Herodes dá um decreto para Pedro? Lembra disso, não? Qual é o decreto de Herodes para Pedro? Você vai morrer, está preso. Agora é a hora da sua morte, Pedro. O que Pedro poderia fazer, Igor? Talvez se fosse eu ou você, desespero, né? Casa caiu. E agora, José? Já era. Perdeu, mané, não é assim? Se fosse eu e você, tremedeira. A Bíblia diz que Pedro vai o quê? Vai o quê? Decreto de morte. Pedro vai dormir. Por quê? Quem tem promessa, dorme. Quem tem promessa, não perde noite acordado, desesperado. Quem tem promessa, não fica ali na agonia. E amanhã como será?
Quem tem promessa não precisa de tomar, como é? Rivotril, clonazepam, como é o nome dos outros? Trileptal, né? Sei lá. Quem toma, fala aí, vá. Olha, ninguém fala nessa hora. Só tem sabido. Quem tem promessa, gente, deita. E não existe travesseiro melhor, nem cobertor melhor, do que você estar debaixo de uma promessa. O mundo está se acabando e você está dormindo. O mundo está se acabando e você está relaxando. É algo desesperador isso, para quem que não conhece. Eu me lembro uma vez que eu e minha esposa, a gente teve um desentendimento, mas foi causa dela, tá? Não foi por causa minha, não. Quem briga é ela. Eu nem brigo. Eu não sei nem quem briga. Tá me assistindo, não é, Vaza? Fica prestando atenção nisso para você não brigar mais. E aí o que acontece? Ela guerreou, falou, né, que parece uma metralhadora de Jeová. A mulher quando está falando, o sangue de Jesus tem poder, né? Não sei se é todo isso aqui, mas lá em casa é assim. E tererê, 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 eu digo, fechei o meu olho e fui o quê? Rapaz, para que eu fui dormir? Quem tem promessa dorme. O quê? Você vai dormir, é? Estou com sono. Me deu foi sono. Isso é brincadeira, mas isso acabou a briga. Resolveu o problema. Porque quem ficou sem dormir? Aí ela disse, eu vou ter que abraçar ele, pedir perdão, porque senão não vou conseguir dormir. Então é assim. Quem tem promessa precisa estar lembrando disso. Precisa estar o tempo todo renovando isso. Porque a promessa, ela vai te manter viva, vai te manter vivo, vai te manter de pé, vai te manter confiante. Você vai olhar e vai ver quantas perdas, quantas guerras, quantos desastres, mas eu estou vivo. Eu estou debaixo de uma promessa. Então é o seguinte, maior que o decreto de morte, gente, é o homem que acredita na promessa de Deus. É a mulher que acredita na promessa de Deus. São as pessoas que confiam em um Deus poderoso. Dá um lá maior aí, vai. O meu Deus nunca. Você não sabe essa? Coenzima Q10, magnésio de malato, ômega 3, está receitado, toma. Vai, canta, Carol. Diante dos meus olhos, vai, meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará sua vez, minha sorte Ele mudará. Cante! Diante dos meus olhos. Deus tem promessa para você. Sabe por quê? Você tem a marca da promessa. Não adianta, não vai naufragar, não vai morrer. O seu destino já está preparado, já está escolhido, já está escrito pelo livro de Deus. Aquela página que para ali em Malaquias para Mateus, que fica praticamente 400 anos a igreja sem ouvir a voz de Deus. A igreja estava ali, sofrendo, padecendo, mas viva, mais viva, mais viva. E quando a igreja gloriosa, a igreja de Cristo, eu não estou falando de religião, estou falando da igreja que Ele chamou para Ele. Eu estou falando de pessoas que foram escolhidas, pessoas que foram chamadas por Ele, pessoas que foram totalmente feitas por Ele. Nós somos feitos por Deus e então nós temos a marca da promessa na nossa vida, gente. Então não adianta. Terceiro conselho, anota por favor. Deus vai usar até quem você não conhece para te abençoar. Pastor, como assim? Vai, está no texto.
Quando Paulo chega em Malta, os habitantes da ilha acendem uma grande fogueira. Os habitantes recebem eles ali. Poderia matar, sim ou não? Poderia destruir. Quem são esses naufragados? Quem são esses? Esses aí estão fugindo e eles imaginavam isso, sim ou não? Eles achavam que Paulo ia morrer, sim ou não? Eles achavam que tudo ia acabar, sim ou não? Mas eles estavam só observando. Ele é um foragido. Ele é um homem que olha para lá, está tão amaldiçoado que depois de naufragar, a cobra pica ele, a serpente morde ele. Gente, e outra coisa, quem conhece de cobra aí, levanta a mão. Fora as sogras, brincadeira, falei brincando, que minha sogra está aqui, minha sogra é uma bênção. É uma cobra mansa, glória. Sogra. Você não está de brincar com sua sogra assim, viu? Só eu posso, viu? Então, quem conhece de cobra, volta para cá, volta. Quem conhece de cobra? Ninguém conhece de cobra. Uma serpente? Vocês nunca ouviram falar de serpente? Sabe quantas serpentes matam uma pessoa? Em quantos segundos mata? Não? 7 segundos. Falou o quê? 9? 7 segundos. São 7 segundos, uma picada de cobra. É por isso que você vai ver no texto lá em Moisés, quando Deus fala o seguinte: joga o cajado. Aí Moisés joga o cajado se transforma em serpente. Moisés, conhecedor do deserto, serpente, ele pula fora. A Bíblia diz que ele fugia da cobra. Aí Deus vem e diz: Moisés, pega a cobra pela cauda. Cobra, tu pega pela cauda ou pela cabeça? Imagine, a cobra, cauda, voltou, mordeu, sim ou não? Pega pela cauda. Aonde, pai? Com pedra, com facão, com qualquer coisa, mas pela cabeça não. E Deus pega pela cabeça. E ali, na hora, volta o cajado novamente. Até para Deus nos ensinar a ter coragem, Ele pede para a gente coisa difícil, é ou não é? Aí agora a serpente pica Paulo. E quando a serpente belisca ele, todo mundo diz: agora ele vai morrer, vamos esperar inchar. Nada inchou, nada aconteceu. Paulo sacode e ela cai no fogo. No fogo. No fogo. Quarto conselho que eu lhe dou: fique sempre perto do fogo. Fogo na Bíblia, gente, fogo na Bíblia fala de presença de Deus. Fogo na Bíblia fala de altar. Fogo na Bíblia fala também da igreja de Cristo, oração e palavra. Então nós temos que estar sempre perto porque quando a cobra nos morder, a gente só vai sacudir. O meu papel é sacudir, o papel de Deus é queimar. Pastor, o meu papel não é evitar que a cobra me morda, não. A cobra pode até te morder, mas você sacode no fogo e Deus queima ela. Por quê? A presença queima. A presença, ela muda a situação. A presença, ela faz com que eu e você observe algo sobrenatural. E quando Paulo faz isso, a Bíblia diz que a cobra se queima, os homens observam e nada tem, nada acontece. E eles olham para Paulo e dizem: esse cara é um Deus. Olha a diferença. Tem um monte de gente aí fora, talvez torcendo para a gente ser destruído, para a gente ser derrotado. Aquela galerinha das redes sociais que nos acompanha, tem uns que faz palminha, tem outros que botam coração, maravilha, mas tem uns que não botam nada. Aqueles que não botam nada, parece que não interagem, né? Claro que ali também tem uns que não gostam muito de botar, mas sempre vai ter um inimigo ali, torcendo, para ver você parar de sorrir, para ver a sua infelicidade, para ver o casamento ser destruído. Gente, é triste a situação, mas é de verdade isso. Porque muita gente vai querer estar vendo a sua queda, e poucas pessoas vão querer ver a sua vitória.
E deixa eu falar um negócio aqui que é segredo, não conta para ninguém. E às vezes é dentro da nossa própria família. Você cresceu mais um pouquinho do que o outro, está roubando, é ladrão, está dando pernada em alguém, e não sabe o quanto você está ali ralando, trabalhando, se esforçando, o quanto você está ali, ó, fazendo coisas que ninguém tem coragem de fazer. Quantas noites você está perdendo, o quanto você está acordado cedo, às vezes você está trabalhando até final de semana, enquanto a pessoa está ali, acendendo churrasco, comemorando aquilo que ela nem conquistou ainda, mas para mostrar para os outros que está feliz, sendo que a felicidade não está nas coisas, a felicidade está na presença, a felicidade está na sua companhia, a felicidade está em quem é que está com você. Então, olhe lá, enfrentar maltas, coisas inesperadas, nós vamos enfrentar, não tem jeito, o inesperado sempre vai bater na nossa porta, não tem jeito, às vezes vai até nos ferir, vai até nos machucar. E quando você fala de serpente na Bíblia, você vai ver alguns textos que são textos marcantes. Quando você vai ver a serpente lá no início em Gênesis, você vai ver a serpente falando com quem? Com Eva, né? E a serpente faz o homem cair. Aí você vai ver de novo a serpente mexendo com Jesus. E quando a serpente está mexendo com Jesus, Jesus está fazendo a serpente também ser pisada, destruída. A serpente lá no livro de Gênesis faz o homem cair. Jesus destrói a serpente que fez o homem cair e mostra para a serpente que ele é mais poderoso do que... Para envergonhar a serpente mais ainda, Jesus diz assim: não só eu vou ser poderoso contra você, eu vou dar autoridade, eu vou dar poder aos meus filhos, aqueles que creem em meu nome, eles pisarão em serpente e nada lhe causará dano algum. Ou seja, a serpente vai nos rodear, vai. A serpente vai nos perseguir, vai. A serpente vai querer nos destruir, vai fofocar de você, vai te criticar, vai. Mas Deus te deu autoridade sobre a serpente. Ela não terá poder de lhe tocar, lhe causar dano. Ela nunca vai ter poder de destruir a sua vida. Machuca, fere, dói, porque somos humanos, mas tirar a vida, te matar, não. Por quê? Porque Deus não deu poder a ela para isso, deu poder a você sobre ela. Então quando a coisa vir de tempestade para a gente, o que a gente tem que fazer? O Senhor me deu ordem, autoridade, para pisar na serpente. Serpente, você já veio até aqui, você já se levantou até aqui, agora na autoridade, no nome de Jesus, você está destruída, você está totalmente morta, porque eu tenho poder para te matar, mas você não tem poder para matar a mim. Aí você vai ver o texto todo falando sobre isso, e eu quero dar o quinto conselho para encerrar. E não fui tão pentecostal e nem serei. O Pentecoste está por intermédio do que a Bíblia é, gente. Pular é bobagem, deixa quem quiser pular, pula. Deixa quem quiser rodar, rode. Isso não tem problema, você não precisa criticar nada disso. Eu só quero que você entenda a palavra e seja livre. A palavra é algo que pode mudar a gente. Nós vamos começar essa série de sabedoria, mas vai ser tanta sabedoria que você vai sair daqui. Se não souber sair daqui sábio, vai sair sábio mesmo. Como assim, pastor? Vai entrar na sua cabeça de qualquer jeito, nem que tenha que ter um martelo que esmiuça a penha, né? Quinto conselho: Malta não é o destino, o fim. Por que eu estou falando isso, gente? Porque Malta nunca vai ser o nosso fim.
Malta é somente uma passagem. Malta é um processo. Malta é algo necessário. Diga comigo, malta é algo necessário. Olha para mim aqui, de verdade. Vocês já são tão ousados. Pastor, calma lá, calma. Nós já somos tão ousados. Se der asa a gente, que já é uma cobra, a gente vai sair voando, vai ou não vai? Esse espremer, essa malta que a gente precisa passar, é para nos podar, é para nos manter na dependência, é para nos manter crendo na promessa, é para a gente não se achar melhor do que ninguém, é para a gente não se orgulhar, é para a gente não ficar soberbo, é para a gente não começar a sair por aí achando que a gente tem poder de alguma coisa, porque o poder não é sobre nós, é sobre Ele. O favor não é sobre nós, é sobre Ele, Ele que nos dá o favor, Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta, Ele que nos dá vida, está tudo sobre Ele, sim ou não? E às vezes a gente precisa passar, porque quando a gente passa, e a gente vê o cuidado dEle, e a gente vê o livramento dEle, e a gente vê o amor dEle, aí em vez de a gente reclamar, a gente se apaixona mais, a gente ama mais, a gente fica mais gratos, a gente fica mais desejosos, nós ficamos mais adoradores do que já somos, nós queremos orar mais, nós queremos pregar mais, nós queremos fazer mais. Por quê? Porque vem sobre nós o sentimento que é dele. Ele nos conhece, Ele sabe que como os humanos nós não íamos conseguir, nós iríamos falhar, somos pecadores, somos falhos, somos pessoas totalmente às vezes insensíveis, somos pessoas às vezes que não se compadecem de ninguém, somos pessoas duras às vezes, somos assim, não adianta. Ah, pastor, eu não sou. Pisa no teu calo para tu ver. Basta alguém lhe ofender para você ver se você não levanta a voz. Basta alguém lhe dar um tapa na cara para ver se você vai dar outra face. É assim ou não é, gente? Vamos ser realistas. A realidade é a melhor coisa do mundo. Eu gosto de gente realista. Eu não gosto de gente falsa que diz, eu sou santa. Já devia ter sido arrebatada, santona. Por que Deus não te levou ainda? Se fosse tão santa assim, já estava no céu, não era? Não tem isso, gente. Nós estamos a cada dia em uma melhora. E essa melhora depende da nossa dependência dEle. Vai depender de quanto a gente vai deixar Ele fazer na nossa vida aquilo que Ele precisa fazer. Paulo sabia que o destino dele era Roma, ele estava lá na promessa, ele ia para Roma, mas Paulo ia para Roma fazer o quê, Fernando? Pregar pela última vez. Porque ele sabia que além do destino dele, não era morrer em Malta, era morrer. E mesmo assim, o homem que é homem, mesmo que ele vai combater e possa morrer, ele não desiste. O homem que é homem de verdade, protege a varoa que está do lado. O homem que é homem de verdade, provê dentro de casa. O homem que é homem de verdade, ele se doa, ele faz, ele é um pai de família, ele cuida dos seus filhos, ele luta, ele arranca nos dentes o que for que tiver que arrancar, mas ele está ali para proteger e para lutar e para batalhar pelos seus, sim ou não? Tem homem aqui ou não tem? Olha, mulheres, aplaudam os seus homens, pelo amor de Deus, né? Oxe, vai que você ganha um pix mais tarde. Ó, glória. O homem é assim, gente. Paulo foi para cima. Para Paulo dizer, eu acabei a carreira, combati o combate, guardei a fé, Paulo teve que enfrentar muita dificuldade. Mas ele não desistiu. Eu não estou aqui isentando a gente de dificuldade, nós vamos ter sim. Mas esse ano de 2026, eu sinto que esse será o melhor ano da nossa vida. Esse ano de 2026 é como se você olhasse para todas as matérias, todas as notícias e dissesse assim, vai ser ruim. Mas cara, eu não sinto isso no coração, você sente? Eu não sinto. Eu não sinto isso no meu coração, não sinto. Pode vir alguma coisa ruim? Pode. Pode bater alguma coisa difícil na nossa vida? Pode. Mas a promessa é que este ano vai ser um ano de bênção sobre nós, sobre essa igreja, sobre aqueles que estão aqui, sobre a família de Cristo. Deus protegerá vocês de toda a serpente.
Deus livrará vocês de toda a picada de cobra. Deus livrará vocês de todo o naufrágio, de toda dificuldade. Deus livrará porque vocês estão debaixo de uma promessa dele. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sós. Você tem Ele na sua vida. Você tem Ele na sua família, você tem Ele no seu lar, você tem Ele na sua casa, você tem Ele no seu trabalho. Pastor, está difícil, mas você tem Ele. Nada é impossível para Ele. Como é o nome dela? Nathalie. Gente, Nathalie estava desenganada, não foi, Nata? Cadê, Nata? Vem cá para a gente. Vem cá você, minha filha, em nome de Jesus. Toda essa igreja aqui orou por você. Ela estava em coma, tá? Em coma. E nossa irmã Mara trouxe essa foto, né? Essa situação. E disse, pastor, vamos orar por Nathalie. Eu digo, vamos. E a gente crê que o mesmo Deus que está aqui foi visitar a Nathalie. E hoje a Nathalie está aqui. E os médicos diziam, peraí, deixa eu deixar a Mara falar aqui, porque a mãe é melhor. Vem cá, amanhã. Ela já estava dizendo. Segundo elas, estava desenganada pelos médicos. Fale, meu amor. Sou da amada igreja com a parte do Senhor, amém. Bom conhecer mais uma partícula que vai morar no céu. Glória a Deus. Tá, então assim, eu estava viajando e ela estava trabalhando em casa e ela começou rouca e corizando. Aí eu liguei para uma amiga minha levou ela para a UPA passou soro e mandou para casa. Nisso eu já estava preocupada, que eu estava no sul. E aí ela ficou em casa sozinha, voltou, e ali eu já estava clamando o Senhor. Eu liguei para um, liguei para outro, e ela dormiu sozinha. Quando foi 5 horas da manhã, minha irmã chegou em casa. Ela estava com a pressão de 5, caindo. Ainda conseguiu levantar, abrir o portão e receber minha irmã. E minha irmã foi fazer os processos para levar ela para o médico, achando que ela estava com preguiça, foi fazer janta, foi almoço, ela almoçou. E, de repente, ela deu uma crise de choro com dor no pulmão. E ali eu já fiquei desesperada, dependendo do resultado, eu gritando a minha irmã para levar ela, e minha irmã não entendia. E aí levou ela, aí o que acontece? Chegou, já foi diretamente para a UPA, já foi para a ala vermelha. E aí eu só procurando resposta para saber o que estava acontecendo. E aí, de repente, o médico já disse que era... Como é? Sepsis. Sim. E aí eu já peguei minha mala, já fiz, não tive nem dificuldade de trocar o voo. Eu me desesperei, não tive vergonha. Infelizmente, eu desabei, eu gritava para não entubar minha filha, porque ela ficou numa UPA, na frente da entrada, então vinha todo tipo de gente para visitar seus parentes, e ela ficava vulnerável a mais bactérias. E eu gritava, não entube minha filha. A médica falou para mim pelo telefone, você está do outro lado do mundo, eu vou entubar minha filha, não preciso de autorização sua. Porque eu já passei por esse processo. Eu fiquei 4 meses dentro de um hospital com o pai dela. E eu dizia para o Senhor Jesus que a diferença é que minha filha ia voltar, mas a dor era a mesma. Mas eu clamava esse Deus. Como o pastor estava falando, eu clamava, porque a gente não pode só depender. O pastor já tem uma carga pesada, nós temos que fazer a nossa parte também. Temos que se jogar. E eu clamava o Senhor. E aí eu cheguei no outro dia. Ela estava no último oxigênio. E aí tinha que fazer a transferência, correr contra o tempo para transferir para o hospital, que também não tinha. E essa aqui me ajudava, chorava junto também. E aí eu consegui a transferência. Quando eu cheguei lá na UTI, fez a transferência para ela, no Hospital das Clínicas, o rapaz que fez a ficha falou assim, você é evangélica? Eu falei, sou. Ela falou, já está curada, eu também sou evangélica, eu vou botar em oração. E aí Deus usou boca de toda a equipe para falar comigo. E aí a médica olhou para mim e falou assim, você tem alguma religião? Eu falei, sim. Ela falou, então comece a buscar. Eu disse, eu já fazia isso, eu já faço isso. Um dia antes dela ficar com esse processo, eu fiquei 1 hora de joelhos, clamando pelos órgãos internos dela. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, mas o meu Deus já estava me preparando. E eu clamei, aí a gente fez o processo, e aí fez o processo de intubação. E aí ela estava lúcida ainda. Eu falei, filha, você crê no Deus da mamãe, você sabe que Deus existe. Ela tem 21 anos, fez 22 anos agora.
Você vai ficar 3 dias entubada. 3 dias. Você crê, você vai ficar sem ver a mamãe, mas eu vou estar do teu lado, falando no teu ouvido o tempo todo. E era o tempo todo eu ficava com ela, clamando o Senhor. E o Senhor deu, ela ficou realmente... Aí fez o processo de intubação. Ela ficou 6 dias entubada. E aí, de repente, ela acordou, os médicos tirou... Eu vou resumir porque é muito longo. Os médicos olhou para mim e falou assim... Você é evangélica? Eu falei, sou. Ah, entendi, porque a cura da tua filha. Amém. Né? Para eles não tinha mais jeito, né? Porque deu infecção generalizada. Glória. E aqui é o meu milagre. Eu não posso nem falar, porque tem mais coisas ainda. Mas como é longo, tem que resumir, né? Amém. E aqui eu vim aqui agradecer, né, pela ajuda do pastor e todos vocês que clamaram aqui para ajudar pela Glória. Minha filha. Grata, muito, muito grata. Deus abençoe, minha irmã. Aplaude mais forte, gente. Me fez lembrar agora da história de Jairo. Jairo estava sem conhecer Jesus, sem saber que era Jesus. A filha dele estava doente. Jairo, perto de conhecer Jesus, achando que algo podia mudar na vida dele, a filha dele morre. Só que quando Jesus entra, nem a morte sai. Jesus, ele é maravilhoso, gente. Jesus, ele é perfeito. Só Jesus pode dar uma fé a uma mãe desse jeito. Não é só porque ela ama a filha, não, é porque ela acredita. E quem acredita, quando a gente acredita, quando a gente clama, quando a gente sabe que Deus, ele é capaz de mudar qualquer diagnóstico, Deus muda o diagnóstico. Eu me lembro quando a notícia de minha mãe chegou, o exame deu câncer, câncer. Eu digo, meu pai morreu de câncer. Mas meu pai, Deus falou comigo, disse, vou levá-lo. E quando Deus falou, me confortou, me consolou e estava tranquilo. Mas minha mãe, Deus não falou nada. E Gabriela, agoniada, me acordou 3 horas da manhã, amor, você precisa orar pela sua mãe agora. Eu digo, o que foi, minha filha? Que agonia é essa? Amor, sua mãe está de câncer. E foi assim, de bate pronto. Eu digo, já? Notícia facada logo. Eu digo, eu acordando, sua mãe está de câncer. Eu digo, então vamos orar. Amor, você não vai falar nada? Não. Falar o quê? Orar. Falar com o pai, ele não falou nada comigo, então minha mãe não vai morrer. Como assim? Eu disse, ele não me avisou. E antes de qualquer coisa ruim acontecer, geralmente Deus me avisa. Não é porque eu sou bom, não, é porque Ele é maravilhoso. Minha mãe não vai morrer. Ali a gente ora, clama, vai tomar todos os cuidados. E a gente começa, pede a vocês para orarem, confiante. A ponto de minha mãe se desesperar e ela me ligar de vida, ela dizer, meu filho, eu estou muito, muito abalada. Eu disse, por quê, mãe? Eu já estou fazendo aqui o testamento. Eu digo, de que nada? Testamento de dívida? Você não tem nada. Não, meu filho, mas eu ainda tenho um negocinho aqui na conta. Eu digo, o quê, minha mãe? Uns 10 mil. Eu digo, dá para fá. Para que isso, meu? Para com esse negócio aí. O engraçado, eu fiz ela rir com o testemunho, que ela foi dizer que estava fazendo testamento. Eu digo, testamento de quê, meu Jesus? Aí eu dei tanta risada, e ela falava, eu disse, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse, o que é, meu filho? Você não vai morrer. Aí ela começou a falar, por que você está dizendo isso? Eu disse, você não vai morrer. Não tem câncer. O médico vai operar você, vai. Mas você não vai morrer. Aí ela operou. Ela ainda ficou um pouquinho ainda dizendo, estou sentindo isso, mãe, você acabou de operar. Mas eu preciso ir no banheiro, mãe, você acabou de operar. No mínimo, uns 3 dias para sair no banheiro, ou 4. Aí no quarto ela foi, ela disse, realmente. Aí eu disse, tá bom. E aí, como é que você está? Esperando a biópsia. Eu disse, mãe, fique tranquila, vai para casa. Você não tem mais nada. E aí quando a biópsia saiu, não tem câncer. O médico olhou e disse, vamos tirar tudo, né? Porque, não sei, mas não tem nada aqui. Esse exame está dando... Esse exame parece que foi mal feito. Aí minha irmã esses dias,
que ela me chama de Binho, né? Ela disse, Binho, a gente precisa processar o médico. Eu digo, o quê, menina? Processar porque o exame foi todo errado. Eu digo, tá bom. Vai lá, processa. Você quer processar? Processa. Aí ela, por que você está falando isso? Nada. Porque eu não creio nesse negócio de exame. Eu creio em Jesus, minha filha. Então eu não vou processar médico, eu não vou processar nada, porque o diagnóstico pode até estar certo, mas a vida está na mão dele. Gente, confia. Vocês estão debaixo de uma promessa. Vocês estão debaixo de uma promessa. Vocês estão em um lugar que tem um pastor que acredita no impossível. Então, minha irmã, não é fardo, porque isso aqui não é um fardo pesado nunca para mim. No dia que se tornar um fardo pesado, Deus saiu e ficou eu. Então isso aqui é um fardo leve, é suave. Eu nunca faço a obra de Deus com peso, até porque eu não permito nem que me tragam peso. Porque se trouxerem peso para mim, eu vou dizer, você não crê em Jesus, você precisa crer. Porque você está crendo em alguém, num homem, em pessoas. Não é sobre pessoas, é sobre o que Ele pode fazer por você. É Ele que vai te abençoar dentro de casa, é Ele que vai te abençoar na sua família, é Ele que vai abençoar os seus projetos. Então coloca tudo em oração, porque Deus é poderoso para fazer na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente agradecer mais uma vez. Para concluir agora, e você que anotou, celebre a vida. Creia na promessa, fique perto do fogo, sacuda essa serpente, porque ela não tem poder para você. Quem tem promessa sempre vai atravessar Malta, mas vai viver diferente.